Eu saúdo os irmãos na santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Para não perdermos o tempo do Senhor, abre aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Hoje vamos ministrar sobre a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2, verso 1 a 7. Apocalipse 2, verso 1 a 7. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Oremos. Querido e amado Pai, meu Senhor e meu Deus, obrigado por estarmos aqui na Tua santa e gloriosa presença. Cerca toda esta igreja numa barreira de fogo, coloca Teus anjos desde os portões de entrada ao muro aqui atrás. Coloca também, Senhor, Teus anjos aqui com espada desembainhada, Senhor. Que somente o Teu Espírito seja manifesto. Senhor, em Teu nome nós repreendemos o arrebatador da palavra, Senhor, meu Pai. Senhor, eis aqui o Teu povo, Senhor. Fala com o Teu povo, Senhor. Que o homem desapareça e Tu apareça. Porque a honra e a glória é Tua, o conhecimento é Teu, a sabedoria é Tua, a unção é Tua, Senhor. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor. Fala no mais profundo do nosso ser, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nos dias dos apóstolos, irmãos, Éfeso era a terceira maior cidade do Império Romano, possuindo uma população em torno de 250 mil habitantes, segundo historiadores. Somente Roma e Alexandria eram maiores. Éfeso era a capital da Iônia, situada na costa ocidental do mar Egeu. Era muito importante em todos os aspectos. Era considerada a metrópole política e comercial, uma das mais importantes entre as 11 cidades que se encontravam na província romana da Ásia. A cidade era equipada com encanamento de água quente e fria, quer dizer, já era adiantada. A igreja de Éfeso é uma igreja do início do fim da era apostólica, ou seja, quando os apóstolos já estavam morrendo. Era um porto marítimo distante 64 quilômetros de Esmirna. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra ao extremo. Como exemplo, um edifício se destacava por lá, que era o templo de Ártemis, a deusa dos Efésios. Eles adoravam a deusa grega Diana, ou Ártemis, a deusa da sabedoria. Era uma mulher coberta de inúmeros seios. Segundo historiadores, nos dias de Paulo, Éfeso foi o centro da magia do Império Romano. Havia ainda uma lenda de que esta deusa havia caído do céu, de acordo com Atos 19:35, que diz: Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Seus seguidores lhe chamavam de magnífica, grande deusa, salvadora, rainha dos céus. Os efésios também adoravam um deus chamado Eros, o deus da carnalidade, da sensualidade, o deus da paixão. Por isso, observe que toda paixão é descontrolada. Eros é o amor da paixão física. Enfim, Éfeso era uma cidade envolvida em ocultismo e magia negra. Porém, ali o apóstolo Paulo fundou a igreja autêntica do Senhor Jesus. O próprio apóstolo João escolheu Éfeso como centro
de seu trabalho na Ásia. E Maria, mãe de Jesus, que passara a morar com João após a crucificação, possivelmente viveu em Éfeso os últimos dias de sua vida. Atualmente a cidade está em ruínas. E no meio de toda essa corrupção, sensualidade, carnalidade de adoração ao imperador do templo de Diana, lá existia um povo que servia a Deus. Aleluia! E para este povo, Jesus disse a João, para escrever uma epístola ao anjo da igreja, ao pastor da igreja de Éfeso. E a epístola começa assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Vamos observar algumas coisas aqui, irmão. Primeiro, a advertência vem primeiro para o anjo da igreja, para o líder espiritual. Deus adverte primeiro ao líder da igreja. Hebreus 13:7 está escrito: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Eles têm que ser exemplo. A epístola começa se dirigindo ao líder da igreja, advertindo o líder. No verso 2, e aqui começa, diz: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu já os achaste mentirosos. E os apóstolos de hoje deveriam olhar para isso aqui, porque o Senhor diz: e tu os achaste mentirosos. Existem 9 pontos que Jesus louva nessa igreja. Esteja atento. Primeiro, conheço as tuas obras. Então Jesus sabia o que cada um estava fazendo, sabia o que o líder fazia, e o Senhor disse: eu conheço as tuas obras. Segundo, eu conheço o teu trabalho. Eu sei como é que vocês têm agido. A tua paciência, porque eles tinham problemas lá, mas eram pacientes. Com os irmãos, com os estrangeiros, eram pacientes. Não pode sofrer os maus ou suportar os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, achaste os mentirosos. Sofreste, ou seja, suportaste as provas. Tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, ou seja, vocês não esmoreceram. Porém, no versículo 4, vem a reclamação de Deus. E aqui que começa para valer a nossa ministração. No versículo 4 é dito: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Eles tinham aqueles 9 pontos a favor, mas tinha um ponto que o Senhor disse: eu tenho, porém, contra ti, algo contra ti, que deixaste o primeiro amor. Observe como é sério seguir a Deus, irmãos. Eles tinham 9 pontos a favor, mas tinham um ponto contra. E Jesus disse: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se você pensa que seguir a Deus de qualquer maneira é válido, sem obedecer às leis divinas, sem seguir os preceitos de Cristo, cuidado. Se você pensa que pode ser crente dentro da igreja e viver lá fora uma vida mundana, cuidado. Repense o seu cristianismo. Se você pensa que Deus não vê as nossas atitudes no oculto, cuidado. Porque Ele sabe de cada passo que nós damos, sabe até dos pensamentos que ainda nem pensamos. Se você pensa que Deus não vê as suas atitudes, cuidado. Ou você é crente 100%, ou vai ser reprovado por Deus. Eles tinham 9 pontos a favor, mas tinham contra. Não brinque de estar com um pé na igreja e outro no mundo. Se você anda assim, cuidado. Tenho, porém, contra ti. É uma reprovação de Deus. Ou nós somos crentes 100%, irmãos, ou não veremos a face de Deus. Porque o Senhor diz: sem santidade, ninguém verá Deus, irmãos. Por isso, seja um crente sério, seja um crente firmado na palavra. Não saia nem para a direita, nem para a esquerda. Dê exemplo, testemunho verdadeiro de crente fiel. Ouça aqui o que está escrito em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. 2 Reis, anote aí. Capítulo 5, verso 1. E Naamã, capitão do exército da Síria, era um grande homem diante do Senhor, e de muito respeito.
porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Veja que ele tinha todas estas qualidades. Deu livramento aos sírios, era um homem herói valoroso, porém leproso. Rei grande diante do seu senhor, de muito respeito, e eis a reprovação de Deus, porém leproso. Talvez você diga, eu evangelizo, eu louvo, eu prego, eu expulso demônios, não falta um evento sequer da igreja. E talvez Deus diga, tenho porém contra ti algo. Veja como é sério. Podemos estar fazendo tudo isso, mas Deus está vendo lá no fundo aquela reprovação. Talvez as pessoas às vezes estão louvando, mas para aparecer para a plateia. Talvez as pessoas estão pregando para mostrar conhecimento. Talvez as pessoas estão fazendo bondade, mas tem uma mágoa, uma raiva no coração, uma inveja. E o Senhor diz, tenho porém contra ti. É esse porém. É esse porém que talvez nos possa deixar para trás, irmãos. Por isso, vigie como anda o seu cristianismo. É esse porém que talvez nos deixará fora do arrebatamento. É esse porém que está lá dentro, incrustado na nossa alma, no nosso ser. Mas Deus está vendo. É esse porém que talvez esteja afastando a bênção. E se você tem mágoa no coração, se você tem aquele ódio que você tem guardado há anos e anos de algo que passou no passado, no final desta noite venha quebrar este ódio aqui na frente, no altar. Nós vamos orar por você e você vai ver como uma bênção vai ser liberada. Porque talvez esse seja o porém que tem segurado a sua bênção, que tem segurado a salvação dentro da sua família. É esse porém que talvez seja o motivo de tudo estar dando errado em nossas vidas. É aquela coisinha ali que está guardada há tanto tempo e você alimentando. É esse porém. É esse porém que tem machucado a Deus, machucado ao Espírito Santo de Deus. É esse porém, façamos uma análise e vejamos se não há um porém da parte de Deus em nossas vidas, irmãos. Analise você mesmo. Será que não tem um porém ali que está escondido? É esse porém que faz a grande diferença. Então talvez seja esse porém que tenha amarrado a sua bênção, que tenha amarrado você a entrar em comunhão com Deus. Talvez seja esse porém. Analise como é que está a sua vida. Será que não tem algo que está barrando a sua vitória? Ainda há tempo. Arrependa-se diante de Deus. Descubra o que é esse porém e faça um concerto com Deus nesta noite. Que Deus está lhe dando mais uma oportunidade, está apontando onde é que está a falha, para você se reconciliar com Ele, para você chegar e dizer, Pai, como filho pródigo, pequei contra ti e contra os céus, me perdoa. Nabashurianda, Sharimikanta, Sharamayou Shanai. Talvez você esteja como um filho pródigo, distante, e precisa cair em si. Que Deus está de braços abertos para te perdoar, mas você precisa livrar-se deste porém. A porta da graça ainda está aberta, e talvez este porém o deixará de fora quando ele fechar. Faça uma análise hoje. Jesus está voltando, irmãos. Dia 5 de agosto agora, 2019, hoje são 11, 6 dias atrás, eu estava chegando no estacionamento do trabalho. E eu sou um dos primeiros a chegar. E quando eu cheguei, irmãos, eu estourei falando em línguas. Mas eu bradava. Os vidros fechados, ninguém no estacionamento. E eu bradando alto, gritando. E Deus trabalha comigo. Eu falo e Deus interpreta. E o Senhor começou a falar. Tenham paciência. Falta só mais um pouquinho para eu buscar vocês. A mesma pressa que vocês estão, eu também estou com essa pressa. O inimigo é louco para pegá-los, mas vocês estão nas minhas mãos. Aleluia. Tenham paciência, só mais um pouquinho, porque eu estou vindo buscá-los. Então vigie como está a sua vida. Veja se não há um porém que irá deixá-lo fora do arrebatamento por causa deste porém. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Veja esse pequeno detalhe. 30 anos antes
Quem era a igreja de Éfeso? Essa epístola foi escrita no ano 96 de Cristo, ano Domini. No ano de 66 de Cristo, Paulo escreveu uma epístola para a igreja de Efésios. Em Efésios 3, verso 17 a 19 diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 30 anos depois, o Senhor diz para a igreja de Éfeso: volta para onde tu caíste, volta para o primeiro amor. Vamos analisar nesta noite apenas 2 pontos. Primeiro, se não vigiarmos, irmãos, o tempo nos mudará. Observe que a igreja dos Efésios, no seu passado, estava alicerçada no amor e depois foi censurada por falta desse primeiro amor. Se não vigiarmos, o tempo nos mudará por completo, irmãos. No início da fé, o fervor, depois uma frieza toma de conta da vida da pessoa. No início da fé, muita leitura da Bíblia, muita oração, muito jejum, depois negligência. No início da fé, uma dedicação às coisas de Deus. Depois, o que sobrar talvez seja para Deus. Veja se não é isso que acontece em nossas vidas e na vida de muitos. No início da fé, presente em todos os cultos, depois só quando sobrar tempo. No início da fé, compartilhando o evangelho com quem estiver perto. Depois, é melhor ficar calado para não saberem que eu sou crente. E eu conheço alguns assim, que são no trabalho. Você não sabe que ele teve um que eu só descobri que ele era crente porque um dia a mulher dele colocou: eu e o meu marido somos evangélicos. Eu tomei um susto, porque o camarada não trabalha, é um homem de negócios. No início da fé, as madrugadas são para orar. Depois, as madrugadas são para dormir e sonhar. O cansaço já tomou de conta. Irmão, se você imaginar como é gostoso orar na madrugada, e eu não tenho conseguido como eu gostaria de orar, mas no dia que eu oro, você se sente um renovo, você sente que a unção desce sobre você, porque é gostoso estar conversando com Deus na madrugada, irmãos. Por isso que o inimigo coloca tanto cansaço, tanto trabalho, tanta fadiga, porque ele sabe, se o povo de Deus estivesse na madrugada orando, iria incendiar esses céus e esses demônios iam ter que bater em retirada. Por isso que nós temos que quebrar esse paradigma, irmãos. No início da fé, um grande temor e reverência a Deus. Depois, Deus é bom e perdoa meus pecados. Ele sabe que eu sou falho. Então as pessoas no início da fé têm aquele temor. Se não vigiarmos, o tempo nos mudará por completo, irmãos. Estamos vivendo tempos muito difíceis, muitos problemas para serem resolvidos, luta espiritual, preocupação com a família, com filhos, tudo isso ao mesmo tempo. Mas se não tomarmos uma atitude de enfrentar essa situação, buscando o poder de Deus, sucumbiremos, cairemos no campo de batalha. Por isso, as oportunidades que você tiver, busque ao Senhor, irmãos. Porque Deus quer falar conosco. Eu já falei isso aqui de outras vezes. Deus tem segredos para falar conosco, irmãos. Aleluia. Ele quer ter uma intimidade conosco. Ele quer se revelar para nós. Ele quer mostrar coisas que nos nossos olhos espirituais não veem. Mas nós temos que buscar, irmãos. Temos de sair dessa preguiça espiritual de virmos à igreja, voltar para casa e nada mudar, nada acontecer. Nós estamos para ver a época dos milagres, mas depende de nós, irmãos. Porque Deus não mudou. Nós é que mudamos. Nós temos que ver os milagres acontecerem, irmãos. Nós é que estamos com muitos poréns, que está barrando a unção, está barrando o milagre. Lá no início, em Atos, por que a igreja crescia? Porque todos eram unidos, todos buscavam ao Senhor, havia milagres, havia maravilhas, e as pessoas iam passando e enchendo a casa de Deus, porque havia um grande mover do Espírito Santo. E o Senhor não mudou, irmãos. Nós é que mudamos. Eu sempre digo, mais uma vez eu digo aqui,
Neste Brasil, com tantas igrejas evangélicas, em cada esquina tem uma igreja, por que o país está afundado? Não era para haver uma explosão de Deus, irmãos? Com tanta gente dizendo, eu sou de Deus, eu sou crente. Porque estão com rumos diferentes, irmãos. Estão dentro das igrejas, mas cheios de poréns. E aquela frieza ataca. Eu fui pregar outro dia, irmãos, numa igreja. Irmãos, fazia muitos anos que eu não vi uma geleira daquela. Irmãos, era um peso. Eu e a minha mulher entramos e sentimos o impacto do peso espiritual. Aquele peso. Quando eu fiz o apelo, só 6 pessoas vieram para frente. Quando nós chegamos em casa, meu irmão, a gente estava todo quebrado, todo dolorido. Foi tanta dor que de madrugada, 2 horas da manhã, eu tive de tomar um Tandrilax que não aguentava de tanta dor na coluna. Porque era um peso. É o pecado, irmão. São os poréns. Que as pessoas estão vindo com seus poréns dentro das igrejas e achando que Deus não vê. E Deus vê e Deus não age. E as pessoas querem achar, não, é isso mesmo, não é não. Nós temos que sair dessa mornidão, irmãos. As igrejas estão mornas, mortas. E as pessoas têm raiva que eu bato na mesma tecla. Que existe uma mornidão. Como é que você vai trazer mortos para dentro de um cemitério? Não tem como, irmãos. Por isso é que nós temos de nos avivar com o Senhor, irmãos. Nós temos que buscar esse poder que Deus tem estendido desde o seu derramamento de sangue lá na cruz do Calvário. Não foi para ter uma igreja morta, para ter uma igreja que não tem sonhos com Deus, para ter uma igreja que não resgata vidas, que não promove a cura, não. Deus fez para que esse poder continue, irmãos. Jesus está voltando e as igrejas estão alheias. Não, Jesus volta daqui a 100 anos, como eu já ouvi dizer. E o Senhor falou lá no estacionamento, tenha só um pouquinho mais de paciência, porque eu já estou vindo buscar a noiva. A mesma pressa que vocês têm, eu tenho também. Precisamos acordar, irmãos. Não há mais tempo para estar brincando, para estar andando para a direita e para a esquerda. Não, temos que estar no centro da vontade de Deus. Aleluia. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, irmãos. Por isso, não brinque com a sua vida espiritual. Porque o inimigo ele está atento a cada passo que nós damos. E se ele não nos fulmina, se ele não nos mata, é porque Deus não deixa. Porque tem um anjo do nosso lado nos guardando. Aleluia. Quantos livramentos ele não já lhe deu? Você sabe dos livramentos visíveis e os invisíveis. Às vezes você vai para um lugar e de repente vai por outro canto. É porque ali tinha um livramento. Algo iria acontecer e Deus dá o livramento, irmãos. Deus guarda os seus. Deus é fiel, irmãos. Nós é que somos infiéis. Nós é que estamos cheios de poréns. Por isso, nesta noite, no final desta noite, se você sabe que tem um porém que tem atrapalhado a sua santidade, venha para orarmos que Deus vai quebrar essas cadeias, irmãos. Tomemos, por exemplo, Salomão. Veja o porquê de sua queda. Muitas mulheres, Deus havia lhe alertado, cuidado, pois as mulheres perverterão seu coração. Acúmulos de riquezas. Deus havia dito, não coloque o seu coração nas vossas riquezas. Desonestidade. Salomão prometeu 20 cidades boas ao rei Irão. E quando o rei foi, receberam 20 cidades arruinadas, desertas. É tanto que o rei disse, o que é isso, meu irmão? Você não prometeu 20 cidades boas, está me entregando esse lixo. Negligência da lei. Deus disse que o rei ao dormir lesse a lei, e ao levantar lesse a lei. Salomão não fazia mais isso, irmãos. E quantos crentes nem leem a palavra, nem oram a Deus, nem estão ligados com Deus. Eu posso não orar o que eu gostaria de orar, eu posso não ler o que eu gostaria de ler, mas eu estou ligado 24 horas com o Senhor, irmãos. É tanto que chegando num estacionamento, irmãos, aí Deus vai e fala, eu nem esperava, estourei, irmãos, mas eu nunca bradei tanto, era alto. E Deus falando, irmãos. Deus já falou comigo, com a mulher, minha mulher numa praia, na praça de uma igreja. Deus quer falar conosco, irmãos. Por isso, abra seu coração para Deus. Tire tudo aquilo que é indesejável a Deus, jogue fora. Livre-se enquanto há tempo. Enquanto a porta da graça ainda está aberta, irmãos. No início, Salomão pediu sabedoria para poder liderar o povo, mas depois a corrupção entrou em seu coração. Os muitos acordos com outros reis foram mais importantes do que seguir o que Deus tinha lhe pedido.
O amor de Deus foi substituído pelos outros deuses de outras mulheres. Com o tempo, como o tempo nos muda, irmãos. Se não vigiarmos, mudaremos e talvez para pior. Analise. Quando você começou a ser crente, quando começou a buscar Jesus, como é que você era e como é que é hoje? Eu não sou um décimo do que eu era, irmãos. Eu não sou um décimo do que eu era. Eu gostaria de voltar a ter aquele fogo. Mas eu não desisti. Eu não pendurei as harpas no salgueiro, irmãos. Eu continuo perseverando, continuo buscando. E Deus tem me ajudado, e Deus tem falado comigo. Deus tem me dado pregações, Deus tem me dado estudos, porque eu estou buscando, eu quero mais de Deus. Mas isso depende de cada um de nós. Nós temos que querer mais, irmão. Não podemos estar contentes com o que está acontecendo, não. Eu tenho sido chato muitas vezes, porque eu digo, uma palavra de Deus, você tem que sair do culto e dizer, eu vou ficar para trás, eu não vou subir. Não dá mais para aguentar água com açúcar nos púlpitos desse Brasil. Não, tem que ser uma palavra para uma tapa na nossa cara, irmãos. Para a gente acordar, Jesus, eu preciso mudar, porque eu vou ficar. Do jeito que eu estou, eu vou ficar. A palavra, Jesus pregava assim, ou você é crente ou não é. Se você não me segue, então saia. Ou nós somos ou não somos, irmãos. Não tem meio termo. Dizer, não, vou fazer aquilo ali, aquele pouquinho ali, Deus é bonzinho. As pessoas dizem, Deus é amor, mas Ele é justiça, Ele é juiz. Esquecem de dizer que Ele é juiz. E Ele vai julgar este planeta. E Ele vai julgar os que estão brincando hoje de serem crentes porque vão ficar para trás. Pense na dor. Camarada dentro da igreja anos e anos e ficar para trás por causa de um porém. Por isso não brinque. Nesta noite, se você sabe que precisa quebrar este porém, deixar este porém aqui, venha para orarmos por você. Tristeza vai ser você ficar para trás no dia do arrebatamento. Por isso que Deus dá essa chance, por isso que Deus dá essa oportunidade, porque Ele ama os seus filhos e Ele quer nos confrontar com o nosso cristianismo, irmãos. Como o tempo nos muda, irmãos. 2 Coríntios 11:3 diz, mas temam que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É justamente esse tempo que corrompe a nossa mente, irmãos. Em 1 Coríntios 10:12 diz, aquele, pois, que cuida está em pé, cuide para que não caia. Você já tentou por esse detalhe? A palavra não diz, aquele que está em pé. É aquele que pensa que está em pé. Tome cuidado, senão você vai cair. Não existe super crente, irmãos. Enquanto estivermos nessa carne que falha, não tem essa de ser super crente. Se nós dermos uma brecha sequer, o inimigo vai pegar. Aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. É o que tem que ser pregado hoje. Os que pensam que estão de pé, cuidado, não baixe a guarda, continue alerta, porque breve vem o momento em que seremos libertos de tudo isso aqui, irmãos. Se não vigiarmos, o tempo nos muda e em todas as áreas. Olhe para você e veja se ainda é o mesmo. Veja se o tempo não lhe tem mudado, se não é para melhor, é para pior. Será que somos os mesmos crentes do início da nossa conversão? Será que temos aquela mesma força e intrepidez no Evangelho, fervor na oração? Será que o tempo não nos mudou para pior, irmãos? Será que já não nos acostumamos com o pecado? Será que o profano não é mais tão proibido em nossas vidas, principalmente com os celulares hoje e a internet? Será que o imoral já não é tão imoral para nós como antes? Porque um abismo chama outro, um pecado chama outro, irmãos. Segundo e último ponto. Mas o que significa perder este primeiro amor, irmãos? Tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor. Nossa vida hoje, irmãos, tem muito do elogio divino ou do condenável. Isso é para cada um de nós. A palavra deixaste no grego significa tecas, ou seja, relaxamento. É o seu e o meu relaxamento em Deus que nos faz viver fora do sagrado, irmãos. Por que esfriamos espiritualmente? Porque relaxamos.
Relaxar no espiritual significa cair. Se Jesus enviasse uma carta para nós, haveria mais elogios ou mais censura? Já pensou se Jesus entrasse ali por aquela porta e fosse passando aqui fila por fila? Será que nós encararíamos Jesus nos olhos dele? Ou será que baixaríamos a cabeça sabendo que ele estava vendo o nosso pecado? E é isso que acontece, irmãos. O Senhor está vendo cada um de nós. Se temos pecados ocultos, o Senhor está vendo, e os demônios também. Por isso não adianta se esconder. Davi disse: ainda que eu esteja lá nas profundezas do mar, lá tu é luz. Não tem por onde eu correr, não tem por onde eu me esconder. Por isso vigie. Porque talvez esse seu porém é o que está atraindo demônios, irmãos. É o que está atraindo coisas maléficas na sua família, na sua vida. Se Jesus entrasse aqui agora, eu diria: vinde a mim, benditos de meu Pai. Eu diria: afastai-vos de mim, eu nem vos conheço. Por isso Jesus disse para eles: eu tenho porém contra ti que relaxaste na tua vida espiritual. Por que as igrejas estão frias, estão mortas? Porque os crentes relaxaram na sua vida espiritual, irmãos. O evangelho é só do dinheiro. É só que você vai ter uma casa nova, vai ter um carro, vai ter um apartamento, você vai deixar de ser trabalhador para ser empresário. E isso não é o evangelho que o Senhor ensinou. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então como é que você vai pregar? Venha para a igreja que você nem doente vai mais ficar. Não existe isso, irmãos. O problema é que não leem as Escrituras, está todo mundo sendo engodado aí, com tanto vento de doutrina, e muita gente vai ficar para trás por causa disso. Quem nos dera aceitar Jesus e não ter mais problema? Pelo contrário, é que os problemas vão surgir, meu amigo. Eu tinha um pastor que dizia: se você tiver um carro, talvez você vai perder o carro e vai ficar só com bicicleta. Se você tem uma casa própria, talvez você vai perder a casa e morar de aluguel, depois que aceitar Jesus. Porque nós nos tornamos um alvo do inimigo, irmãos. Quando você aceita Jesus, você que era do mundo, o inimigo diz: opa, agora vamos centrar fogo ali. Perdemos esse aí, não vamos deixar passar barato não. Mas nós temos que seguir de fé em fé, irmãos. Aleluia. Temos que seguir, porque pior passou Jesus, o Rei da Glória. Desceu aqui, foi chicoteado, foi surrado, foi cuspido, chamado de comelão, chamado de mentiroso. Por causa de nós, irmãos. Você já pensou isso? Quem de nós aceita levar uma bordoada na cara e não fazer nada? Tem que ser muito crente. Os crentes de hoje, basta um olhar feio, já está partindo para cima. Imagina uma bordoada. Mas Jesus, ele desceu da sua glória, irmãos. Derramou seu sangue precioso, irmãos. Nós não temos dimensão, muitas vezes não temos dimensão de saber o que é esse sangue de Jesus. Ele derramou o seu sangue todo, irmãos. Por causa de seres humanos que ainda o estão rejeitando, irmãos. E veja como ele se sente na sua casa, na sua igreja, as pessoas que dizem: eu aceito Jesus, e pisando no sangue dele com seus pecados, com seus poréns. Será que não temos relaxado, irmãos? Será que ousamos dizer como Caleb certa vez, lá em Josué 14, de 7 a 11, ele disse: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus, por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou forte, como no dia em que Moisés enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Você já imaginou? Camarada, 40 anos depois, eu tenho a mesma força daquela época. Eu já estou com 85 anos, mas me mande para a guerra que eu vou. É essa força, essa intrepidez que nós precisamos, irmãos.
Nós temos que ter aquela força desde o início e dizer, eu tenho a mesma força, eu tenho a mesma sede de buscar o Senhor. Nós temos que ter essa sede. Xereme canta! Xeremeu Xanai! O que nos falta é essa sede de buscar o Senhor, irmãos. Sede de vasculhar as Escrituras, buscar estudos. Eu fiz um estudo agora que há anos eu persegui esse estudo. E eu procurei, Senhor, eu quero esse estudo. E aí Deus me deu sobre o tabernáculo, irmãos. É um estudo fantástico. Eu estou comendo 68 páginas eu escrevi sobre o tabernáculo. E como é gostoso estudar a palavra. O que falta nas igrejas é isso. É ensinar o povo a aprender a palavra com profundidade, irmãos. E não só aquela conversinha. Nós temos que aprender, temos que ter sede de buscar a palavra de Deus. Porque é muito gostoso, irmãos, estudar a palavra de Deus. Será que ainda temos a mesma força espiritual de outrora? Será que ainda temos essa mesma força? Ou será que os obstáculos já nos pararam de continuar lutando? Será que não penduramos nossas harpas no salgueiro e nem percebemos ainda? Será que não precisamos melhorar urgente, irmãos? Não subiremos ao céu cheio de pecados sem arrependimento, irmãos. A mensagem de hoje tem que ser: arrependei-vos. Reflitamos sobre tudo isso. Mas quando perdemos o primeiro amor? Vejamos 2 exemplos apenas. Quando não sentimos mais temor pecar em coisas que pensamos ser insignificantes. Quando deixamos de considerar o pecado como pecado, esse é o maior pecado. Eu vou ler isso aqui novamente. Quando deixamos de considerar o pecado como pecado, esse é o nosso maior pecado. A fruta que Adão comeu, para ele naquela época não foi nada. A capa de Acã, quando ele pegou aquela capa, ele disse, não é nada, é só uma capa aqui, eu vou esconder aqui debaixo, não tem problema nenhum. As bugigangas que Geazi queria, não eram nada. Ele chegou lá para o rei, e disse, meu mestre está querendo essas coisas, que ele teve vergonha de dizer, dá para mim. Então não foram nada aquelas bugigangas. Um pecadinho não é nada demais. Beber uma cervejinha, assistir a um filminho pornô, sentar em uma mesa de bar com os amigos, flertar com alguém no trabalho, é só um pequeno flerte, dizer uma mentirinha para poder agradar alguém ou escapar de uma situação. Isso não é nada. Deus não vai se importar. Fazer uma fezinha na Mega Sena, no jogo do bicho, isso não é nada, é insignificante. E é aí que mora o perigo, irmãos. É sinal de que o primeiro amor já foi embora há muito tempo, quando não olhamos o pecado como pecado. Esse é o nosso maior pecado, irmãos. Achar que, não, Deus é bonzinho, Ele não vai achar ruim eu fazer isso, não. Isso aconteceu com Adão, com Geazi, com Acã. Perdemos o primeiro amor quando não sentimos mais temor em pecar, em coisas que pensamos ser insignificantes. Mas afinal, quando é que perdemos o primeiro amor? Quando o cristianismo já não ferve mais na alma. Se você aceitou a Jesus e o cristianismo não ferve mais na sua alma, é porque você já perdeu o primeiro amor, irmãos. E quando isso acontece, quando não sentimos mais alegria em ler a palavra de Deus, é cansativo, é enfadonho. Quando não sentimos mais alegria em orar, para que orar? Deus já sabe do que eu preciso. Quando Jesus não faz mais parte em nossas conversas diárias, irmãos. Jesus tem que fazer parte em cada momento de nossa vida, irmãos. Nas nossas conversas com os amigos, nos bate-papos, do WhatsApp, tem que estar Jesus ali centrado, irmãos. Eu fui uma vez a uma reunião de crentes, irmão, saiu todo tipo de assunto, menos Jesus. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Onde é que eu estou metido? Só crente. Saiu política, saiu a história da cidade, saiu isso, saiu aquilo, e não saiu nada de Jesus, irmãos. Para você ver como estão as coisas. Jesus tem que fazer parte em cada momento de nossa vida, irmãos. Já fez agora em junho, 21 anos que eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador. E nesses 21 anos não teve um dia que eu não dissesse, Jesus está voltando. Em 21 anos não teve um dia, irmãos. E até o dia de subir, eu vou estar dizendo, Jesus está voltando. Acorda, crente. Porque pode ser a qualquer momento.
O Senhor disse que vai surpreender a muitos, porque estão achando que Ele vai demorar. Quando achamos que Jesus não virá tão cedo nos buscar, é porque já perdemos o primeiro amor. Quando não sentimos mais vontade de vasculhar minuciosamente as Escrituras, porque achamos cansativo. Quando não ansiamos mais pela vinda do Senhor, é porque perdemos o primeiro amor. Como está o seu amor por Jesus? Ainda é o mesmo de antes ou mudou? Se você acha que precisa voltar ao primeiro amor, a chance é hoje à noite. Se você acha que precisa voltar até aquele fogo de antes, esta é a noite. Fique de pé. Se você acha que precisa de um conserto, de alguma forma, venha para frente para orarmos por você. Se você acha que precisa voltar a ter aquele fervor, aquela intimidade, aquele gozo total em buscar o Senhor e não tem mais, venha para frente para que possamos orar por você. Se você acha que precisa começar de novo, venha. O importante é recomeçar de novo, porque Deus vai te encher, porque você vai ter coragem, Senhor, de dizer, agora eu vou encher Ele, porque Ele teve coragem de vir à frente. Se você acha que precisa ressuscitar das cinzas em quem está, venha para frente, porque Deus é um Deus que ressuscita. Deus quer reavivar nossa fé, nosso desejo por Ele, pela Sua palavra. Venha do jeito que você estiver. Não espere estar em perfeição, sem pecado, não. Venha do jeito que você está, porque Deus quer renovar você. Deus quer levar você novamente aquele primeiro amor que está faltando hoje. Se você acha que tem machucado a Deus e ao Espírito Santo, venha. Não deixe essa oportunidade passar. Jesus está voltando. Volte para Ele antes que seja tarde demais. O tempo é de buscarmos ao Senhor. O tempo é de estarmos em comunhão com Ele. Deixe o seu porém aqui no altar, porque Deus quer ressuscitar você hoje. E você vai ver a diferença. Você vai ver que a bênção vai chegar na sua vida. Você vai ver que Ele se importa com você. Por isso que Ele mandou esta palavra. Muitos podem dizer, que palavra dura? Não. É o amor de Deus fluindo. Porque Ele quer que todos nós estejamos com Ele naquele grande dia, naquele banquete, naquela mesa. Os anjos estão esperando esse momento. Jesus espera que cada um de nós estejamos com Ele naquele grande dia. Ele disse, Pai, onde eu estiver, eu quero que os meus estejam comigo também. E nós somos esses meus. Mas é preciso nos libertarmos desses nossos problemas que têm atrapalhado, que têm machucado o coração de Deus. E nós temos que cada dia nos refinarmos como ouro na presença do Senhor. Querido e amado Pai, meu Senhor, meu Deus, aqui está o teu povo. Jesus é o teu povo, a tua noiva que está aqui, Senhor. Senhor, esta palavra, Senhor, é porque nós precisamos, nós queremos estar contigo, Senhor. E nós temos muito, porém, Senhor, que tem atrapalhado, Senhor. Retira, Senhor, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo. Tudo aquilo que tem penetrado na nossa mente, extirpa agora, Senhor. Tira, Senhor. Nós não queremos te machucar, Senhor. Nós queremos ser amorosos contigo como tu és conosco, Senhor, meu Pai. Lava-nos com teu sangue, Senhor. Retira todo o mal, Senhor, meu Pai. Jesus, limpa-nos, Senhor. Porque tu não vai nos vestir de linho fino, linho branco, que é o sinal da pureza, Senhor, da santidade. Dai-nos santidade. Queremos santidade, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Jesus. Nós somos a tua noiva. Limpa as nossas vestes, Senhor, porque queremos, Senhor, participar do nosso casamento, Senhor. Retira toda mancha, tudo aquilo que tem te magoado, tudo aquilo, Senhor, que tem ferido o teu coração, Senhor. Sara as feridas da tua noiva, Senhor, meu Pai. Derrama os teus dons, Senhor. Batiza, Senhor. Senhor, que cada servo teu e serva tua venha ser poderoso nas tuas mãos, Senhor. Que venhamos, Senhor, ter os ouvidos sensíveis a ti, Senhor. Que nossa visão seja sensível ao que tu quer nos mostrar. Que a nossa mente seja, Senhor, um canal, Senhor, para receber o que tu quer falar conosco. Glória a Deus, aleluia.
Senhor, Tu és poderoso também para curar toda enfermidade, Senhor. Nós queremos ver milagres acontecerem, porque Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de milagre. Opera milagres aqui, Senhor, meu Pai. Porque esse é o poder que Tu nos deu, Senhor, meu Pai. Unge cada pessoa, cada criança, cada jovem. Senhor, derrama a Tua unção sempre aqui, nos líderes, no Nunes e na Nide, Senhor. Enche-os da visão, da revelação, da direção que Tu queres, Senhor. E que haja um amor tremendo aqui no Teu povo, Senhor. Que cada um que entrar por aquela porta sinta a Tua presença, sinta o Teu amor. Abençoa poderosamente o Teu povo, Senhor. Que essas portas sejam um portal, Senhor, de bênção, um portal de milagres, um portal de transformação, Senhor. Abençoa este povo, Senhor. Visita cada lar aqui representado, Senhor. Leva a salvação, Senhor. Leva a cura física, Senhor. Que eles venham sentir a diferença de quem Te serve e quem não Te serve, Senhor, meu Pai. E que eles venham dar testemunho aqui até o dia do arrebatamento, que está muito próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, guarda cada um aqui. Guarda cada criança, cada jovem, cada casal. Senhor, cobre-os com Teu sangue carmesim. Envolve cada família aqui numa barreira de fogo. E nós Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Nabachurianda. Xerimicanta, Aracharaba, Yoshanai. Quer se reconciliar aqui, ó. Glória a Deus.